aí, galera, vamos embora, rumo à aprovação, vamos com a administração. E vamos agora tratar de um tema que tem despencado em prova de concurso, seja para a área de tribunais e vou dizer mais, até para a área fiscal tem caído muito. Nas provas aí, né, da Receita, do TCU, dos TCS, esse assunto despenca. E nas provas do TRE, do TJ, né, do TRF, tem colocado isso aqui dentro da disciplina de direito administrativo, né? Porque, na realidade, o direito administrativo é o que, né, rege a administração pública e as políticas públicas, né, que aí é o tema, né, está realmente ligado à atividade, né, de Estado que é voltado para o interesse público, tá bom? Então, né, só para você entender que é um tema importante, agora deixa eu deixar uma dica aqui para vocês, deixa eu falar uma coisa para vocês. Escuta essa aula, acompanhe essa aula, né, mas vai acompanhando, vai fazendo as anotações todas, mas você vai estudar esse tema se tiver no teu edital, beleza? Para não perder tempo, né? Mas é importante você estudar, tá? É importante você ouvir a aula, você anotar para não deixar para depois, porque aí você entende e depois você só vai, né, aprofundar ou então você só vai, né, fixar o conteúdo quando tiver no teu edital, tá bom? Porque como a gente disse, né, tem despencado, mas se não cair, o que a gente viu até agora tem caído, é assunto costumeiro, mas esses não são todos os editais que estão colocados, esse assunto de políticas públicas, tá bom? Primeira coisa, vamos falar de política. E aí, eu digo que vamos falar de política porque normalmente a gente faz uma ideia, né, de política totalmente diferente. A gente normalmente já cria até uma certa ojeriza, que a gente fala, é política, é político, como sendo, né, uma atividade, né, de, sei lá, ruim, sei lá o quê, porque a gente tem uma visão diferente. Minha gente, política é uma atividade de intermediação de interesses. Daí o nome do trabalho político. O que é um trabalho, né, que é feito pelos políticos que a gente elege? Porque é exatamente um trabalho de intermediação de interesses e intermediação de conflitos. Minha gente, política é uma atividade de influenciar, de coagir até as pessoas a pensarem do jeito que a gente quer. Só que é uma forma pacífica de intermediação. Quando a gente fala de conflito, a gente tem duas formas para atuar no conflito. Ou através da imposição, da coerção, ou através da política. A política é uma forma pacífica de resolver. E aí eu queria também, né, deixar claro que conflito não é coisa ruim, não é briga. Conflito não é briga. Conflito, gente, é uma atividade no qual duas pessoas pensam diferentes, né? O que é um conflito? É uma visão, é um ponto de vista diferente. Então, você vai ter conflito sempre a partir de qualquer relação. Inclusive, a literatura hoje, ela já tem como, né, consagrado que conflito é algo natural. E mais, níveis mínimos de conflito, né, é o que gera uma entidade crítica, criativa, né, e passível de mudança. Você só gera criatividade, você só gera criticidade quando você, né, bate de frente. Quando eu digo bate de frente, não é brigar. Quando você tem um pensamento diferente da outra pessoa, que isso vai te fazer refletir, tá certo? Então, o que resolve essa diferença de pensamentos, essa intermediação de interesses difusos? A política. Tá bom? E é essa capacidade de você manipular, de você coagir, de você influenciar. É uma atividade de intermediação de interesses, né, na busca da resolução pacífica de conflitos. Que é isso que a gente tem aqui, que é isso que você precisa saber, né? Intermediação pacífica de interesses. Opa, deixa eu pegar a canetinha que eu não peguei. Intermediação pacífica de interesses, que aí a gente diz que o conflito, né, se resolve através da política ou através da coerção. Se você quer resolver de forma pacífica, claro, né, você resolve através da política, tá certo? Que é essa atividade de influenciar, de manipular, de controlar, né, propósitos difusos de diferentes, ou seja, de você tentar convencer a outra pessoa de que aquele teu ponto de vista é o melhor, tá certo? E que vai trazer a convivência entre os diferentes a partir de discussões, né, e a partir de debates acerca daquele assunto que está gerando, né, essa dinâmica diferente que está gerando esse conflito, tá bom? Bom, se a gente entendeu que a política é uma atividade de intermediação de interesses, né, na forma de resolução de conflitos, de
de forma pacífica, tá certo? O que é a política pública? E aí, né, é o detalhe. A política pública, gente, é a atividade política que gera um conteúdo dirigido ao público. De novo, a política pública é a atividade política cujo conteúdo, cujo resultado atende ao interesse público e por isso é chamado de política pública. Veja, não tem nada a ver com o tomador de decisão. Sim, claro que a gente sabe que a política pública normalmente a decisão é tomada pelos governantes, pelos gestores públicos, uma autoridade pública, né? Mas veja, ela não é uma política pública por conta da autoridade que tomou a decisão, tá certo? Por exemplo, pode vir de uma esfera privada, né, aquela política pública, mas claro que tem que ter uma autoridade pública para levar adiante, né, aquele pensamento e aquela política, tá certo? Mas o fato de ser chamada de política pública, né, significa que houve uma intermediação de interesses, né, houve uma decisão, uma tomada de decisão, uma atividade que foi exercida ali, né, de negociação, né, cujo resultado, né, provocou mudança na sociedade, nos indivíduos, né, e voltada para o interesse da sociedade, que a gente chama de interesse público, tá certo? E aí a gente diz que a política pública é o output, ou seja, é o resultado da atividade política. Ou seja, a partir dessa relação, né, entre as pessoas, né, que estão negociando ali, né, o resultado daquilo, né, vai ser dirigido para a sociedade, né? Então a gente diz que ali nós temos uma política pública, tá? Então tá aqui colocado, são os resultados da atividade política orientado para a coletividade e para o interesse público. Não está relacionado ao tomador de decisão. Claro que a gente sabe que, né, a política pública ela pode se manifestar, né, pode se iniciar o processo numa esfera privada, né, mas a gente sabe que a política pública ela é levada a cabo por uma autoridade política. Se a autoridade política não quiser levar adiante aquela negociação, a coisa não sai do papel. Mas veja, não é o fato de, porque pode não nascer daquela autoridade política. Não é o fato de ter a tomada de decisão ter vindo de uma autoridade, né, dentro do governo, dentro do Estado, tá certo? É o fato dela ser dirigida, aquele assunto estar dirigido e promover uma mudança na sociedade, como a gente está dizendo. São ações, vem para cá, são ações e procedimentos governamentais que atingem e alteram e regulamentam o comportamento dos indivíduos na sociedade. E por isso que ela é chamada de política pública, tá bom? Quando a gente fala de política pública, tem mais uma definição aqui, e eu peguei essa definição do guia prático de análise. A gente tem um guia prático de análise ex post, e a gente tem um guia prático de análise ex ante. Tá certo? São dois guias que a gente tem, tá certo? Esse aqui foi feito recentemente, esse aqui é mais antigo. E aí eu peguei esse mais recente para trazer essa definição que está igual nos dois, né? É um termo entendido como um conjunto de programas, de ações governamentais que são necessárias e suficientes, vem cá, integradas e articuladas para a provisão de bens e serviços à sociedade, ou seja, o resultado daquela atividade, o resultado daquelas ações são dirigidos são dirigidos à sociedade, ou seja, né, vai estar relacionada, a tomada de decisão vai estar relacionada à alocação de recursos para a sociedade, né? E essas políticas públicas elas são financiadas com recursos orçamentários ou por benefícios de natureza tributária, creditícia ou financeira. Ou seja, né, os recursos que vêm para a política pública vêm de financiamentos, vêm de créditos ou vêm da natureza tributária, de impostos, taxas e contribuições, tá certo? Então, a ideia de política pública, de novo, é que ela compõe o resultado da atividade política dirigida à sociedade,
trata de assuntos, né, e o resultado, o conteúdo, né, daquela atividade política, é um conteúdo dirigido que traz impacto na sociedade, né, e essas políticas públicas, né, que tem a ver com a alocação de bens, de recursos, né, para a sociedade, né, são provenientes de recursos orçamentários, creditícios, financeiros e tributários, tá bom? Então, são conceitos para a gente começar a brincar sobre política pública, tá? Quando a gente fala ainda de política pública, né, que a gente diz que é a resolução pacífica de conflitos, a gente diz que toda a política pública ela é realizada a partir de uma estrutura institucional que a gente chama de polite, né, como está dizendo aqui, né, que é baseada num conjunto de normas do sistema político, ou seja, a política pública ela é realizada através de uma estrutura institucional, tá certo? Então tem uma máquina pública ou privada, não importa, mas ela, né, parte, né, digamos, da estrutura, né, do Estado ou do governo, né, mas tem uma estrutura institucional, né, que viabiliza a política pública. E toda a política pública, gente, isso aqui, ó, sofre interferência, né, por aspectos políticos, ou seja, atividade de negociação, institucionais, técnicos e financeiros. O que significa? Para que surja uma política pública, né, ou surge alguém que pensa sobre aquele assunto, ou porque uma instituição pensou sobre aquele assunto, porque as questões técnicas levaram a pensar naquele assunto e também pelas questões financeiras, né? Então, estes aspectos todos, né, aspectos técnicos, financeiros, aspectos institucionais, a gente precisa ter instituições. E essas instituições podem estar no corpo do Estado ou não, não importa, né? A gente precisa ter políticos, né, pessoas que, né, atuam na intermediação de interesses, né, buscando viabilizar aquelas políticas públicas, tá bom? Então, sempre, toda política pública sofre interferência política? Sim. Sofre interferência institucional, técnica, administrativa e financeira? Com certeza. Tá bom? Então, são palavrinhas que fazem parte aí da tua prova, tá? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que distinguir que as políticas públicas, elas podem ser classificadas em políticas de Estado ou políticas governamentais. Aí você diz, Beth, qual a diferença, né? Políticas de Estado ou políticas de um governo? As políticas de Estado, gente, são aquelas que estão na Constituição, são dirigidas à sociedade, mas elas estão constitucionalmente, né, colocadas e alocadas e não sofrem nenhuma ingerência por parte do governo, ou seja, o governo simplesmente tem que cumprir, né, que por exemplo, é o percentual aplicado em saúde, em educação, que a gente sabe que tem lá, né, uma destinação específica na Constituição. Então, o governante tem que fazer. E se ele não fizer aquela aplicação, ele vai sofrer, né, sanções por parte do controle externo, do controle interno, coisas desse tipo, tá bom? As políticas governamentais são as políticas próprias daquele governo. Ou seja, são aquelas políticas, né, que fruto, né, dos tributos, etc, né, como a gente diz, créditos, financiamentos, mas que estão passíveis da ingerência daquele governo, né? Como que o governo vai alocar aqueles recursos, né? E aí, né, o que a gente diz aqui vem para cá, são emanadas dos órgãos ou entes, né? E é um subgrupo das políticas públicas empreendidas pelos atores governamentais, ou seja, né, no que eu vou ter o meu governo e no meu governo eu vou investir nisso, nisso e nisso. Tá certo? Então, entra na discricionariedade, né, de cada governo, diferente das políticas de Estado, que são políticas que não são, digamos, discricionárias, né? Elas são vinculadas, estão lá colocadas e o gestor tem que cumprir aquelas políticas. Beleza? Dominado? Bom, quando a gente fala de políticas públicas, outra coisa que a gente vai tratar é quais são os componentes de uma política pública. E a gente diz que toda política pública, gente, é elaborada e decidida por uma autoridade formal. Ou ela é decidida, não precisa ser necessariamente elaborada, mas ela necessariamente é decidida. Agora, ela pode ser elaborada e decidida por uma autoridade formal. Ou seja, gente, ela é, né, tem que ter, né, uma autoridade formal para decidir, né, levar adiante aquela política pública. Então, o caráter institucional, e quando eu falo autoridade, eu estou falando de uma pessoa, de uma empresa, de um órgão e de uma entidade, por exemplo, né? O Ministério da Pesca
é quem viabiliza as políticas ligadas à pesca, tá certo? Então, nós temos uma instituição e todas as políticas ligadas à pesca, né, estão lá colocadas, né, a partir do Ministério da Pesca, ou seja, tem uma autoridade que quer, que é o ministro, e tem a instituição que está levando a cabo. Essa deliberação, essa discussão e essa tomada de decisão parte dali? Sim ou não, mas com certeza, né, a deliberação e levar adiante partiu de uma instituição, ou seja, é um componente necessário de uma política pública que haja uma instituição por trás daquilo. E quando eu estou falando de instituição, estou falando de uma autoridade, pessoa ou órgão e entidade, tá bom? Toda política pública requer uma decisão. E a gente diz mais, né? Quando eu digo que toda política pública é uma decisão, eu vou fazer ou não vou fazer, eu digo que uma política pode envolver várias decisões, mas também eu posso dizer que uma decisão política que envolve várias decisões, eu posso ter várias decisões que não geram uma política pública, obviamente, tá certo? Ou seja, a decisão política constitui uma escolha entre um leque de alternativas. Então, eu posso ter uma política pública que envolvam aí várias decisões, não quer dizer uma decisão só, quer dizer, o caráter decisório, gente, faz parte. Eu decido colocar em prática ou não, tá? Toda política pública provoca uma mudança no comportamento, ou seja, uma ação e inação, ou seja, vou fazer ou não vou fazer. Então, toda política pública, né, tem aí como componente, né, o fator comportamento. E toda política pública, ela surge por conta de uma causa, ou seja, né, ela traz algum impacto no sistema político e social, porque ela vem de uma causa, ela tem como componente uma causa. Por que eu tenho aquela política pública? Porque eu tenho um problema que está ali colocado. Então, esses 4 elementos, gente, né, são levados em consideração quando a gente fala de política pública, ou seja, tem que ter uma instituição, uma autoridade formal, tem que ter uma causa para que aquela política pública nasça, tem que ter uma decisão de fazer ou não fazer, e a política pública promove uma mudança de comportamento. Ela exige um comportamento, exige uma ação ou uma inação. Ou seja, eu decido não fazer ou eu decido fazer. Tá certo? Então, são os 4 componentes que fazem parte da política. Vamos continuar a tratar de políticas públicas, só que agora nós vamos falar da classificação das políticas públicas, que nós temos aqui 4 conceitos: políticas distributivas, redistributivas, políticas regulatórias e políticas constitutivas. O que significa isso? Na realidade, as políticas mesmo que embasam o Estado brasileiro, elas podem ser distributivas ou redistributivas. E esse conceito é muito fácil, isso cai muito em prova. O que são políticas distributivas? São aquelas políticas dirigidas para a sociedade que distribuem recursos para um grande número de pessoas em escala menor. Como assim, Beth? A gente diz que no Brasil as políticas distributivas estão muito ligadas à questão assistencialista. Por exemplo, concessão de cadeiras de roda. E aí, cadeiras de roda para quem precisa de cadeiras de roda, mas aí, como os recursos são escassos, eu vou dar para um pequeno número de pessoas. Ou seja, beneficia, né, como a gente diz, um grande número, mas em escala menor. Então, você distribui os recursos conforme está dizendo aqui, tá bom? Ou seja, cadeiras de roda, pavimentação de ruas. Então, você pavimenta a rua, então você está beneficiando quem? Um grande número de pessoas, mas em escala menor. Na realidade, quem mora naquela rua, tá certo? As redistributivas, gente, são as políticas democráticas, tá certo? A gente diz que, né, está ligado à democracia, né, está ligado à visão de que o Estado está atendendo aos interesses da sociedade. As redistributivas são aquelas políticas, né, que redistribuem os recursos, dando mais a quem precisa de mais e dando menos a quem precisa de menos. Sistema tributário, sistema previdenciário, por exemplo, quem ganha mais, desconta mais imposto de renda. Quem ganha menos, desconta menos. A previdência, quem contribui com mais, né, recebe mais. Quem contribui com menos, recebe menos. Né? Luz também, né? Existem programas que estão voltados, por exemplo, quem tem um consumo menor tem uma isenção da taxa, quem tem um consumo maior paga uma tarifa maior para poder financiar
quem consome menos, né? Então a gente diz que as políticas redistributivas são aquelas políticas que causam polarização e conflito. Por exemplo, os programas emergenciais de Bolsa Família, né? De auxílio emergencial na época da pandemia. Ninguém percebe conflito nisso, por quê? Porque ele, na realidade, você não está percebendo, está tirando de um para dar para o outro. Mas o imposto de renda, as pessoas reclamam, né? O sistema tributário, né? Você pagar mais para algumas coisas e menos para outras. Então, bebidas, né? Cigarros, por exemplo, né? Tem uma tributação maior do que gêneros de primeira necessidade. Então, você tira de uns para você dar para outros. São as políticas universais, né? Ligadas ao Estado Democrático de Direito, como a gente está ali colocado aqui, tá bom? Que geram polarização e que geram conflito. Políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário, é uma política democrática, que aí requer uma ação de redistributiva. Como a gente disse, né, você trata de forma equânime, dando mais a quem precisa de mais e dando menos a quem precisa de menos. As políticas regulatórias, gente, são aquelas que envolve regulamentações, tanto para as políticas distributivas quanto para redistributivas, tá certo? São políticas ligadas à regulação, né, das pessoas na sociedade. E o exemplo que está colocado aqui, né, o plano diretor, o plano de uso do solo, né, e coisas desse tipo. As políticas estruturadoras, e aí essa aqui, né, eu já vi, por exemplo, em prova, dizer que nós temos 3 tipos de políticas: distributivas, redistributivas e regulatórias. Não fala nas estruturadoras ou nas constitutivas, como diz aqui, mas são aquelas políticas que vão, né, na verdade, estruturar todas as demais políticas, inclusive as políticas regulatórias, tá certo? Então, assim, as estruturadoras são aquelas, por exemplo, a lei maior, né, a gente pode até dizer a Constituição, e aí as leis complementares e as leis ordinárias, né, que tratam da política pública especificamente, vamos dizer assim, são políticas distributivas ou redistributivas, mas as constitutivas e as estruturadoras é que vão trazer as regras do jogo, né, com relação àquela política pública, tá bom? Pode aparecer ou pode não aparecer. Se ele disser que existem 3 tipos de política, pode ficar certo, pode marcar como correto. Se ele disser que tem os 4, também pode marcar como correto, tá bom? Bom, no Brasil, gente, existem várias classificações, né, ou formas da gente tratar as políticas públicas, né? Existem políticas sociais, que é aquela dirigidas à sociedade, que está ligada ao caráter social, como saúde, educação, assistência social, como a gente está vendo aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? São as políticas, né, ligadas a áreas setoriais. Inclusive, a gente chama políticas sociais também de setoriais, tá certo? Então, eles às vezes colocam em prova assim, ó, as políticas ligadas à saúde, à habitação, à assistência social, à educação também, à segurança, são políticas setoriais, tá certo? Políticas econômicas é aquela que trata, né, da economia, né, que está relacionado com a política fiscal, com a geração de emprego, de renda industrial, monetária, de infraestrutura, transporte, telecomunicações, abastecimento, tá certo? As políticas administrativas têm a ver com a forma da gente administrar, e aí está relacionado à democracia, a forma de participação da sociedade, tá certo? Além disso, né, só para a gente relembrar, e a gente viu isso nos conselhos, existem as políticas transversais, tá certo? Que são aquelas políticas, né, que estão ligadas aos direitos humanos. Anota aí que acho que é importante. São as políticas ligadas aos direitos humanos, que atingem de forma geral aos indivíduos, né, na sociedade, por isso que a gente diz que são políticas transversais. Direitos humanos, direito das mulheres, direito das crianças, deixa eu botar aqui, direito das crianças, né? Então, são políticas que a gente chama de transversais. Existem políticas que a gente chama de focalizadas, né? Se eles usarem essa expressão na prova de vocês, as políticas focalizadas são aquelas políticas que também são chamadas de específicas. E essas políticas, por exemplo, uma política específica ligada à merenda, né? Ligada, deixa eu ver, ao financiamento da casa própria, tá certo? Então você vê, isso não é um setor,
Tá certo? Então, elas são focalizadas porque elas não estão ligadas a um setor específico. Setoriais é uma área, setorial é uma área, como a gente colocou aqui, tá certo? Então, educação, saúde. Agora, dentro da área de educação, eu tenho uma política específica de merenda. Dentro da área sei lá, na área de habitação, eu tenho uma política específica de casa própria, você está entendendo? Então, assim, tenho essa classificação. E as transversais é a que trata dos direitos, né? Vamos dizer assim, dos direitos universais, o direito da mulher, o direito da criança, o direito negro, tá certo? Então, os direitos dos indivíduos, né, para conviver na sociedade, tá bom? Então, só para você, né, saber que existem esses termos dentro da concepção da política brasileira, né? E que pode estar na tua prova de concurso, tá bom? Então, o que as bancas têm feito? A FCC e a CESP. Ela coloca um exemplo e diz assim, as políticas da educação, da habitação, são consideradas políticas transversais, setoriais, específicas, administrativas. Colocam assim, Beth? Colocam. E por isso que a gente está trazendo isso aqui para vocês, tá bom? Para ficar claro e na hora você não ter que pensar sobre isso, tá bom? Já ter a resposta pronta, tá? Além disso, né, eu já vi em prova de concurso eles colocarem, né, o que são políticas horizontais e políticas verticais. Minha gente, políticas horizontais são aquelas políticas que afetam a todos, e por isso é chamado de horizontais, ou seja, afetam a todos de uma forma geral, né? Como aqui tá, afetam todas as atividades econômicas, né? Todas as atividades sociais, né? Um exemplo, todas as atividades sociais, todas as atividades econômicas, ou seja, elas são horizontais. No caso das atividades econômicas, ou seja, simplificação administrativa, simplificação tributária, uma eficiência logística, ou seja, quando eu trato de uma política que atenda ou que atua na área econômica, no caso aqui atividade econômica, né, que melhora a logística, né, ligada aos correios, por exemplo, que melhora a distribuição, né, de materiais, que melhora o sistema de transporte, tá certo? A gente diz que é uma política universal, porque todos, uma política horizontal, porque todos se beneficiam daquela política, tá certo? Agora, as políticas verticais, como vocês estão vendo aqui, são aquelas políticas que estão relacionadas, do caso, a um determinado setor, ou uma determinada empresa. Então, por exemplo, né, os empréstimos ou subsídios que eu concedo para uma determinada empresa. Então, é só dirigida para aquela empresa. No caso, vou dar um exemplo, a isenção de IPI que foi concedida no governo de Dilma, se não me engano. A isenção de IPI, gente, no caso da compra de automóveis, tá certo? Aí você diz, Beth, mas são várias empresas, não importa, mas é para o segmento de automóveis. Então, nesse caso, o IPI era só para aquela categoria. Então, isso é uma política vertical, né? Se o IPI fosse uma isenção para todo mundo, né? No caso, né, todas as atividades, e o Brasil tivesse reduzida a zero a taxa de IPI, a 1%, 2%, então isso seria uma política horizontal, ou seja, todos se beneficiam daquela política, tá bom? Agora, quando um segmento, uma área, né, quando uma empresa, um setor se beneficia daquela política, a gente chama de uma política vertical. É outro conceito que a gente tem ali relacionado. Claro que uma política vertical pode ser uma política específica, tá vendo? Então, quer dizer, esses termos, gente, eles não se contrapõem. De novo, uma política vertical pode ser uma política específica, pode ser uma política setorial. Pode? Pode. Então, você tem que ver o que é que eles estão te perguntando. E claro que não vão estar as duas respostas ali colocadas, tá bom? Mas é só para você saber os conceitos de horizontal, de vertical, de transversal, de setorial, de específica, né? Que aí estão relacionadas aí à forma como a gente trabalha no Brasil, as políticas públicas, tá? E agora nós vamos entrar na essência do modelo de política pública, que é o que a gente chama de ciclo de política pública. Como que se dá a definição de uma política pública, como que aquela política e aquele assunto entra para a agenda, como que aquela agenda, né, é discutida e como é que é traçado as prioridades, né, como que isso é formulado, como é que se toma a decisão, como é que isso é implementado,
avaliado, né? Como é que isso é monitorado e avaliado, né? Em termos de Brasil e até de mundo, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente chama de ciclo de políticas públicas. E aí vem comigo, né? A gente diz que o ciclo de políticas públicas, aqui eu estou trazendo de uma forma bem abrangente, claro que nem todo ciclo envolve todas essas etapas, existem ciclos que acontecem, por exemplo, a identificação do problema, a elaboração, formulação e implementação acontece dentro de uma fase só. Então, a gente identifica o problema, esse problema entra na agenda, a gente, né, levanta as alternativas, formula e implementa, daí a gente coloca em prática, monitora e avalia. Beth, essas fases podem variar de banca para banca, de prova para prova? Claro que sim. O que eu quero deixar claro é como que a gente concebe uma política pública e como cada um desses termos você vai ter que pensar na tua prova, tá certo? Então, a primeira coisa, quando ele fala em ciclo de políticas públicas, né, é lembrar que primeira coisa que acontece é você identificar quais são as demandas coletivas. Você ter uma percepção acerca dessas demandas coletivas e você identificar quais são os problemas que são mais urgentes, que são mais emergentes, que são prioritários para entrar na agenda política, tá certo? Então, a gente diz que a primeira coisa que tem é a identificação do problema, né? E depois, né, a entrada desse problema na agenda. Mas isso não quer dizer, né, quando esse problema entra na agenda, que a gente está percebendo necessidades, isso não quer dizer que a gente vai implementar isso como política pública, né? Então, a gente tem vários problemas que entram na agenda, que são levantados ali como prioritários, tá bom? E aí a gente vai partir para o segundo passo, que é o quê? Né? Levantar as alternativas para a gente poder resolver aqueles problemas. E quando a gente fala em concepção de alternativa, gente, é nesse momento que a gente vai ter que avaliar, né, os aspectos institucionais, ou seja, se a gente tem, né, uma máquina pública, uma instituição para levar a cabo aquela política pública, os aspectos técnicos, os aspectos financeiros, tá certo? Ligados à política pública. Então, a gente vai levantar em consideração os aspectos orçamentários, todos os aspectos técnicos, financeiros, orçamentários, institucionais, né, relacionados com aquela política pública, levantando as possíveis alternativas, né, que a gente pode ter para aquela política pública. É nesse momento que a gente pode fazer o que a gente chama de análise custo-benefício e a análise custo-efetividade, que é exatamente a relação entre o custo que a gente vai ter na implementação daquela política pública e o benefício em termos monetários, né? Então, na hora em que eu implementar aquela política pública, eu vou ter, digamos, esse benefício, vou reduzir o número de mortes de pessoas. Eu vou investir tanto em vacina, mas eu vou ter uma redução no número de internamentos, tá certo? Então, eu vou ter um benefício nisso, né? Então, a relação custo-benefício em termos monetários. E a relação custo-efetividade, a análise custo-efetividade, né, tá muito voltado para as questões sociais, né? Que é, por exemplo, na hora em que eu invisto em vacina, né, quantas pessoas vão deixar de morrer, né? Então, isso não tem como eu mensurar, digamos assim, eu tenho como mensurar quantitativamente, mas não em termos de benefícios, são benefícios subjetivos, né? Não são monetários, tá bom? Então, são análises que a gente vai fazer, né? Que você tem aí no seu material, eu estou explicando aqui agora, depois a gente vai passar por isso ainda, né? Quando a gente for falar de avaliação, mas que nesse momento que a gente chama de avaliação ex ante, né? Antes daquela política pública entrar, a gente avalia as possíveis alternativas para que a gente veja a viabilidade da implementação ou não daquela política pública, tá bom? A partir da concepção de alternativas, aquilo entra em debate, a gente chama de fase de formulação ou fase de tomada de decisão, que é quando a gente vai decidir, vai tomar a decisão acerca, né, de implementação daquela política pública. A gente escolhe, né, a partir da agenda, essa política pública vai ser prioritária e nós vamos levar adiante essa política pública, tá bom? Então, a gente, né, a partir dessa concepção de alternativas, a gente traz todas essas alternativas, né, e a gente toma a decisão, né, acerca da elaboração. E a gente diz que nesse momento também não só é tomada a decisão, como a gente cria a norma jurídica, a norma jurídica,
né, que é levada para o Congresso, para as casas legislativas, para serem aprovadas. Ou seja, escolhemos a alternativa, criamos a norma jurídica, auxílio emergencial. Essa é a melhor alternativa no momento de pandemia. Fizemos a norma e encaminhamos, e aí a decisão foi tomada. Estamos, digamos assim, na segunda ou na terceira fase na decisão de uma política pública. Beleza? Vamos continuar no nosso ciclo de políticas públicas. Tivemos que parar na metade, mas vamos continuar. Vem para cá, olha aqui. Primeiro a gente identifica o problema, depois, a partir da percepção das necessidades coletivas, daí a gente vai gerar alternativas para aquele problema, fazendo as devidas análises, né, de benefício, de custo e etc., como a gente falou. Daí depois a gente vai, né, delimitar uma norma jurídica e tomar a decisão acerca da escolha daquela política pública, levando para o Congresso ou para a Casa Legislativa, para que aquela política pública, para que aquela norma seja aprovada, né, para que a gente possa, então, implementar. Aqui, minha gente, nós estamos falando da fase de implementação, tá certo? Sendo que a implementação não necessariamente é a fase de execução, porque quando a gente está falando de implementação aqui, a gente está falando de primeiro, antes de implementar, a gente tem que elaborar os planos, porque aqui a gente fez a norma jurídica. Mas como que isso vai ser viabilizado? Então, a elaboração de planos é como é que eu vou colocar em prática o auxílio emergencial? Não sei se vocês se lembram que na época, como é que vai ser? Vai ser através de que cadastro? Cadastro do Bolsa Família e as pessoas que não recebem Bolsa Família, mas que estão em condições, né, de fragilidade, porque perderam o emprego e etc. Estão entendendo? Então, como é que a gente vai viabilizar isso? Então, vamos elaborar os planos, né, para colocar em prática isso. A gente pode chamar isso de fase de implementação, tá certo? Ou de elaboração de planos. Eles podem colocar qualquer uma dessas coisas na tua prova, tá certo? O fato é que, se ele falar em implementação e execução, vocês já estão vendo que são coisas diferentes, tá certo? E aí você lembra que a implementação pode ser essa parte de elaboração de planos que acontece depois que a norma jurídica é aprovada. E aí, quando a gente fala em elaboração de planos, a gente tem duas formas de elaborar os planos: top-down ou bottom-up. O que significa isso? Top-down é de cima para baixo. No caso do auxílio emergencial, os planos foram elaborados de cima para baixo. O governo federal estabeleceu. O cadastro vai ser feito assim, assim, assado. A Caixa Econômica, quem vai viabilizar todas as políticas, quem vai conceder o auxílio, mas também, né, os outros bancos vão poder trabalhar nesse movimento e coisas desse tipo, tá bom? Bom, e o que é o bottom-up? É quando o governo federal ou o governo estadual, né, ele, né, cria os planos e a execução, né, os planos que estão ali colocados, a execução vai depender de cada um que está executando. Um exemplo, Programa Saúde na Família, ou seja, a execução, minha gente, parte de baixo para cima. Programa da Saúde da Família é um dinheiro que vem do governo federal ou do governo estadual e que está voltado para pagamento de médicos, de enfermeiros, de pessoal na área de saúde. E cada município, ele executa esse plano como ele acha que é melhor, mas ele tem que ter aquela verba vinculada ao pagamento disso. Então, tem municípios que, por exemplo, vão de casa em casa naquela região, os médicos e os enfermeiros, para atender aquele programa. Tem municípios que não, que os médicos estão nos postos de saúde e aí eles fazem esse pagamento através do Programa Saúde na Família, né? Tem municípios que pagam 10 médicos num salário, sei lá, de 10 mil. Tem outros que pagam 20 médicos com salário de 5 mil. Ou seja, os planos são elaborados de baixo para cima, que a gente chama de burocratas no nível de rua. Grava aí essa expressão. O que são burocratas no nível de rua? É quando os planos são executados a partir da burocracia que está executando, tá certo? Por exemplo, os policiais também. Existe uma ordem de cima para baixo, mas a forma como os policiais estão fazendo a ronda, né, provavelmente naquele bairro, as ruas que eles passam naquele bairro, quem decide são eles, são aqueles burocratas no nível de rua que estão olhando para aquela região, então diz, olha, a gente vai passar 2 vezes nessa rua, porque essa rua é mais perigosa, vai passar 3 vezes naquela rua. Quer dizer, existem diretrizes gerais que são estabelecidas pela Secretaria de Segurança, mas a implementação, o plano, a execução, né, parte da burocracia do nível de rua, tá certo? Por isso que há essa distinção entre planos que são idealizados top-down e planos que são idealizados, né, de baixo para cima, que a gente chama de bottom-up, tá?
tá bom? A partir disso, claro, nós entramos na fase da execução propriamente dito, que é colocar em prática a política, né? E é nesse momento que a gente vai pensar no monitoramento. Gente, o monitoramento que acontece durante a execução, claro, já está falando, né? É o momento que você vai avaliar e vai comparar exatamente aquilo que você estabeleceu, né? Quando você fez a análise custo-benefício, custo-efetividade, né? A análise custo-utilidade, e aí você vai comparar essas análises que você fez aqui para você ver se realmente você está alcançando aqueles resultados, tá certo? Então, isso acontece durante a execução. E a última fase do ciclo de políticas públicas é o que a gente chama de avaliação. Agora, veja, eu estou dizendo que é a última fase, mas a palavra avaliação pode acontecer antes, que a gente viu aqui, que é na elaboração, durante, ou seja, na hora que eu estou fazendo monitoramento, eu também estou avaliando, ou até depois, que é a última fase, tá bom? Então, toma cuidado. A palavra monitoramento, eu já vi várias questões de SESC que dizia assim, ó, o monitoramento, quando realizado ao final do processo, monitoramento não é final do processo, o monitoramento é durante. E a avaliação, essa sim, pode aparecer a palavrinha antes, durante e depois, tá certo? Tudo isso eu vou deixar disponível para vocês. Eu quero mostrar para vocês que eu coloquei tudo que eu acabei de explicar, né? Eu coloquei aqui análise custo-benefício, custo-efetividade, na formulação, né? Na questão da tomada de decisão, da norma jurídica, a implementação, o que é o top-down, o bottom-up, tudo está explicado. E, né, só para a gente poder entender que a frase de formulação e de implementação, né, às vezes elas podem se misturar, ou seja, a tomada de decisão e a elaboração de planos podem acontecer conjuntamente, tá certo? A execução, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação, né, que pode acontecer antes, durante e depois, tá bom? Então, eu disponibilizei aí esse material para que você possa saber o que acontece. Não obstante, tá, gente? No próprio ciclo, eu coloquei para vocês, olha aqui, as palavras-chave, né? Então, se ele falar o momento do ciclo de política pública, onde se levanta quais são as necessidades e as demandas e os problemas coletivos, qual é o momento da construção de agendas ou também o momento de identificação de problemas. São possíveis nomes que eles colocam na tua prova, tá certo? Então, fica ligado, né, nessas palavrinhas que estão aqui, volta, concepção de alternativas, delimitação do problema, né, para você saber qual é a fase, né, que está relacionado, né, com aquilo que ele está colocando lá na tua questão. A gente vai fazer questões sobre políticas públicas e você vai ver, né, como é que isso funciona, tá bom? Bom, dentro desse ciclo de políticas públicas, eu disse para vocês que na fase de elaboração, a gente levantava alternativas, né? E na fase, né, que a gente diz que é de tomada de decisão, é onde a gente escolhe a partir dessas alternativas e cria a norma jurídica para tal. Aí a pergunta é, como é que são tomadas as decisões, ou seja, como que, né, se levanta e um assunto que entra na agenda se transforma numa política pública de forma que se toma a decisão, se cria a norma para aquilo. Como que a gente tem, por exemplo, assuntos que são problemas existentes na sociedade, mas que nunca entram para a agenda, ou até entram para a agenda, mas não tem uma decisão final de que aquilo vai se transformar numa política pública, né? A gente sabe que isso existe no Brasil. Quantos problemas sociais, econômicos, né? Reforma econômica, reforma tributária, né? Que são emergentes e prioritários no nosso país, mas eles estão lá na agenda, mas nunca se, né, toma-se a decisão de que vai se levar adiante, tá bom? Então, nós temos aí vários modelos para a gente tomar as decisões, né? E um dos modelos bastante consagrados e bastante perguntados em prova de concurso é o modelo dos fluxos, ó, tá faltando um S aqui, dos fluxos múltiplos, gente. E o que é esse modelo? Né? O que os autores, né, do modelo do fluxo múltiplo, eles dizem, e não precisa saber os autores, tanto que eu nem coloquei aqui, eles podem até citar na tua prova, é que existem 3 fluxos que têm que convergir para que abra-se, né, uma janela de oportunidade, ou seja, para que não só esse tema vá para a agenda, mas que para que
autoridades envolvidas queiram transformar isso numa política pública. E que fluxos são esses? Fluxo de problemas, por exemplo, nós temos um problema de miséria no nosso país, de crise, né, no nosso país, de crise, de miséria, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Nós temos soluções para esse problema, né, soluções, né, orçamentárias, né, recursos que podem ser alocados para resolver esse problema. Mas não existe, né, uma conjuntura política, como a gente diz, uma coalizão na sociedade, uma entidade, uma autoridade governamental que queira levar adiante, né? O modelo de fluxos múltiplos, gente, eu vou dar um exemplo bem claro. A lei do desarmamento. Né? O que a gente teve aí? A gente teve alguns anos atrás, né? Eu me lembro que na época, meu marido, ele tinha inclusive várias armas dentro de casa. E aí teve a lei do desarmamento, que as pessoas, né, elas davam aquela arma, inclusive o poder público, ele comprava, ele pagava para aquela arma, porque a ideia era desarmar a população, né? Nesse novo governo, né, o que aconteceu? O contrário, né? Uma nova norma jurídica veio facilitar aí o armamento de novo da população. Bom, nós temos um problema. Tínhamos um problema. Nós tínhamos solução para aquele problema? Tínhamos a solução. Mas não tinha um mood político, não tinha uma autoridade, uma conjuntura política que quisesse levar a cabo aquele problema. Vamos imaginar. Naquele momento do desarmamento, teve uma autoridade que diz: vamos levar isso para a agenda e vamos transformar isso numa política pública. Agora, nesse atual governo, o que está acontecendo? A mesma coisa, né? Era uma demanda, veja, eu não estou julgando, eu estou comentando, era uma demanda desse governo que estava lá na agenda dele, na proposta dele, caso ele ganhasse as eleições, que ele levou a cabo quando ganhou, ou seja, né, havia o problema, havia, né, ele identificava como problema, havia a solução, mas não havia uma coalizão ou uma mudança governamental que transformasse isso numa janela de oportunidade e mais. Toda janela de oportunidade, gente, que se abre, precisa necessariamente ter uma autoridade envolvida para que aquilo se transforme numa política. Porque o tema entrar para a agenda, né, faz parte, né? Talvez é um tema que tivesse na agenda há muito tempo, mas, né, teve que ter uma autoridade, ou então tem que ter um mood nacional, tem que ter um clima nacional, ou então tem que ter, esse problema nunca foi tratado, apareceu agora, tá certo? Então, o modelo de fluxos múltiplos, ele traz exatamente isso, que o fluxo do problema, das soluções e da política tem que convergir para que aquele tema entre na agenda e tem que ter uma autoridade que leve adiante aquele tema, tá bom? Esse é um modelo de tomada de decisão. Existe um outro modelo que chama-se teoria do equilíbrio pontuado. O que é essa teoria, gente? Para que uma política pública rompa o monopólio, né, da política, para que a política pública entre na agenda, gente, precisa, né, ele passa por fases de equilíbrio, né, fases, né, de crise, para que aquilo se transforme efetivamente. Ou seja, né, na realidade, a gente vem num momento de equilíbrio e aquele tema está lá quietinho, ele está lá borbulhando, ele está lá, né, como se fosse, né, um vulcão, né, pronto para explodir, tá certo? Mas acontece uma crise, ou seja, o vulcão, né, ele entra em erupção e aí essa crise é que leva, né, aquele tema para a agenda política. É outra forma, né, da gente trabalhar a decisão política, tá? Outro modelo que a gente chama de modelo de lata de lixo, né? E esse modelo, gente, é exatamente o contrário do que a gente viu até agora. Na realidade, né, o problema pode até existir, mas o fato é que nós temos as soluções, né, que vão resolver o problema. A gente diz que as alternativas de soluções, elas estão disponíveis em uma lata de lixo. E não possuem, na realidade, uma relação com os problemas. Eu tenho várias soluções ali. Eu tenho dinheiro para isso, tenho financiamento para isso, para aquilo, tá certo? Mas eu não tenho um problema específico para resolver. Só que aí eu parto da alternativa de solução para resolver aqueles problemas. É como se fossem as soluções procuram pelos problemas. Por exemplo, eu tenho lá o meu problema. E aí o Banco Mundial, né, oferece financiamentos para resolver o problema da água no sertão nordestino,
tá certo? Aquele problema sempre existiu, mas apareceu a solução. Então, aí a solução que estava lá colocada e que a gente vem tentando viabilizar é que vai procurar pelo problema. Então, a gente diz que as soluções estão dentro de uma lata de lixo e aí a gente diz que a solução é que procura o problema e não o problema é que vai procurar a solução. É o caminho contrário, tá bom? Coalizões de defesa é quando, na realidade, grupos se unem, né, para decidir, para formular políticas públicas, e isso pode partir da sociedade, pode partir da academia, das universidades, né, que estão buscando aí soluções, pode partir de uma demanda da imprensa, né, que começa a tratar daquele assunto, e aí essas coalizões, né, digamos assim, esses lobbies são feitos em prol, né, de entrar aquele assunto na agenda, e aí, né, a partir de uma autoridade pública, o assunto entra e transforma-se numa política pública, tá? Existe um outro modelo que se chama modelo incremental, e aí a gente diz que esse modelo incremental, o nome já está dizendo, é um incremento. A política pública, gente, ela não parte do zero, ela já existe. Por exemplo, o auxílio emergencial, já existia um programa de Bolsa Família, tá certo? E aí, Bolsa, escola, sei lá o quê. E a partir desse programa, a gente só incrementou, né? Só inseriu mais outros atores, né, beneficiados com o programa. Então, a gente diz que ele funciona muito bem para soluções rotineiras, né? Mas para assuntos de crise, emergentes e urgentes, a gente tem que, né, na verdade, usar o modelo racional. O modelo racional, é isso mesmo, né? O modelo racional, gente, é aquele modelo em que a gente vai tomar decisões a partir de uma análise custo-benefício e uma análise custo-efetividade, ou seja, levantando os custos, e por isso que ele é chamado de racional, tá certo? Porque a gente leva em consideração os custos para que a gente otimize os resultados. E mais, quando eu citei o exemplo do auxílio emergencial, né, e falei do exemplo do Bolsa Família, na realidade o modelo que a gente estava usando era esse aqui, que junta o modelo incremental, porque eu já tinha o Bolsa Família, e a situação de emergência, que aí eu vou inserir novos atores. Então, na realidade, na tomada de decisão daquele modelo, né, eu não usei só o modelo incremental, eu usei o modelo incremental e o modelo racional. Por quê? Eu tive que pegar uma solução que já tinha, né, que é rotineira, que era o auxílio, que era o Bolsa Família, por exemplo, e peguei uma solução emergente, né, fiz uma análise custo-benefício, da onde eu vou tirar esses recursos, né, aonde que eu vou fazer aí a realocação desses recursos, e aí usei o modelo racional para aumentar o número de participantes, tá certo? Então, na realidade, para tomada de decisão do auxílio emergencial, eu usei um modelo de mix scanning, que é exatamente a utilização dos dois modelos, o incremental para decisões rotineiras e o racional para decisões estratégicas, no qual eu tive que levantar o custo e o benefício daqueles recursos, tá bom? E a gente tem também o que a gente chama de modelo das instituições. O que significa isso, gente? Que muitas políticas públicas, elas são levadas para a agenda e são decididas porque existe uma instituição, regras formais e informais, né, que levam adiante aquela política pública, tá certo? E quando eu digo instituições, por exemplo, eu criei num determinado governo, né, o Ministério da Pesca, não sei se vocês se lembram, né, o Ministério do Meio Ambiente, né, aquele ministério, né, ele é uma instituição, né, que possui regras formais e informais, e por conta da existência daquele ministério, eu vou viabilizar uma política pública para a pesca, para o meio ambiente, para os índios. Você está entendendo? Então, assim, nem toda política pública parte das pessoas ou parte de uma autoridade, mas parte de regras formais e informais vindas de uma instituição. E aí, a partir daquela estrutura, né, aquele tema entra na agenda e se transforma numa política pública. Tá bom? Entendido isso, minha gente? Então, esses são os modelos possíveis de tomada de decisão, não é só acerca de políticas públicas, de tomada de decisão de uma forma geral, mas são os modelos passíveis, né, de serem utilizados na tomada de decisão quando a gente trata também de política pública. Beleza? Tranquilo? Dominado? Então, simbora!